Essa é uma videoaula e o objetivo da videoaula é estudar a reta da perspectiva da geometria analítica. A lista 2, né, que versa sobre o ponto sobre reta, ela já está disponível na plataforma Moodle e você pode ir lá baixar, né, já está disponível. E as notas de estudo sobre pontos, distâncias e retas na geometria analítica, ela também já está disponível aqui. Então é um PDF com 35 páginas, que é exatamente esse aqui que está na mão. Começando então a gente vai ver como a gente estuda a reta, né? E quais são as métricas que a gente possui a respeito da reta dentro da perspectiva da geometria analítica. Então reta é um objeto geométrico e dentro da geometria analítica ela pode ser caracterizada e descrita usando um sistema de referência, né? Um sistema de referência. E esse sistema de referência ele seria o plano cartesiano ou o plano XY. E aí a gente recorda das aulas anteriores que três pontos eles são colineares se essa condição aqui é satisfeita, né? Então você imagina que existem dois pontos pertencentes à reta R e que eu sei os valores de suas coordenadas, né, de seus pares ordenados. E eu tenho um ponto genérico aqui dado por x e y, que é um valor que eu não sei, são variáveis, né? Que também pertence à reta R. Então esses três pontos aqui eles devem satisfazer essa condição aqui. Um ponto muito importante aqui não tenho tanto rigor de notação, mas quando eu troco duas linhas, uma linha em relação à outra, ou uma coluna em relação à outra, dentro de uma matriz que eu estou calculando o determinante, o efeito é o seguinte. A nova matriz que eu troco as linhas ou troco as colunas produz um determinante cujo valor é negativo do determinante da matriz originária, da matriz original, né? Só que quando eu faço essa troca quando o determinante está igualado a zero, esse efeito ele é completamente inócuo, né? É um efeito que não modifica os nossos cálculos. Então, aplicando essa condição de colinearidade entre esses três pontos aqui desse exemplo, onde eu escolho dois pontos conhecidos, né, mais um ponto aleatório. Então, eu escolho dois pontos conhecidos. Na verdade, os pontos que eu escolhi aqui são diferentes daqui, mas não tem problema. Pode muito bem esse ponto aqui ser 4 e 7 e esse outro ponto pode ser um ponto análogo a, sei lá, 3 e 5. Mas enfim. Então, digamos que eu tenho dois pontos, né, que estão contidos, né, pertencentes à reta R, mais um ponto arbitrário representado pelo par ordenado x e y. Então, você veja aqui, ó, eu coloquei essa linha XY1 aqui em cima, e aí quando for aplicar essa condição de colinearidade, né, eu coloquei a linha das variáveis embaixo. Então, o efeito tanto faz. Aplicando então o cálculo do determinante, aqui é a diagonal principal e as outras diagonais. Isso aqui é cálculo de segundo ano, não vou entrar em detalhes, mas quando eu calculo essas diagonais aqui, eu encontro 20 mais 7x mais 3y menos 5x menos 21 menos 4y igual a zero. Essa equação aqui, então, ela pode ser simplificada para essa próxima, onde fica 2x menos y menos 1 igual a zero. Logo, 2x menos 1 igual a y. E aí, essa aqui é a equação que descreve a reta R dentro de um plano cartesiano. Uma reta parecida com essa. E aí você veja que a equação que descreve uma reta R, ela é muito parecida, para falar a verdade, ela é equivalente à fórmula de uma função afim. Na maioria dos casos, né? Há situações que eu tenho uma fórmula de uma reta que ela não é função, né? E exatamente determinar que reta é essa é um dos exercícios da lista 2 de matemática, né? Então, lembrando que função
ela é uma regra que pega um elemento do conjunto A e leva para exatamente um elemento do conjunto B. E isso aqui determina a função, e a gente precisa também esclarecer qual é a regra que leva um elemento do conjunto A para o elemento do conjunto B. É claro que aqui, isso aqui é uma definição geral de função, né? Como aqui a gente está trabalhando com função de primeiro grau, haveria de ter mais algumas outras condições adicionais aqui, né? Para poder determinar a função afim, mas tudo bem. Então, no contexto da geometria analítica, a reta é representada por essa expressão matemática aqui, ax mais by mais c igual a zero. Ela é a equação geral da reta. E geralmente, da reta R, né? E geralmente eu costumo dizer que a reta R ela está descrita ou determinada por essa expressão matemática aqui, que seria a equação geral da reta, né? Aqui eu tenho uma demonstração de como calcula a equação geral da reta. E aí eu escolho 3 pontos aleatórios, todos eles pertencentes à reta R. O ponto R e o ponto Q são pontos conhecidos. Esse x1, y1, x2 e y2 são números conhecidos. E esse ponto P são valores não conhecidos, né? Valores que deixam um em função do outro. Pois bem, então os pontos Q, R e P eles são colineares se eles satisfazem a seguinte condição. Voltando, meu gato estava atrapalhando. Então, aplicando a condição de colinearidade entre esses 3 pontos, isso aqui então é a linha do ponto que eu não sei, essa é a linha do ponto conhecido, essa é a linha de um outro ponto conhecido. Aplica o algoritmo do determinante, né? Então, o cálculo do determinante dessa matriz aqui, igual a zero, expressa essa equação aqui, ó. X vezes y1 mais x2 vezes y mais x1 vezes y2 menos x2 y1 mais x1 y mais x y2 igual a zero. Dessa expressão matemática aqui em cima, eu vou deixar em evidência a incógnita x e a incógnita y. Então vai ficar x vezes y1 menos y2 mais y vezes x2 menos x1 mais x1 vezes y2 menos x2 vezes y1 igual a zero. Reforçando que x1, x2, y1 e y2 são valores conhecidos e x e y são as variáveis, né? E aí eu quero que você compare, eu desejo que você compare a equação arroba com a equação pentagrama. E você perceba que elas são equivalentes. E o coeficiente A ele é representado pela diferença de y1 com y2 e o coeficiente B ele é representado pela diferença de x2 com y1. Existe uma das afirmações que eu fiz aqui, que eu disse o seguinte, ó. A e B eles são valores que eles podem assumir o número zero. No entanto, A e B não podem assumir o valor zero simultaneamente. Tá? Os dois não podem valer zero ao mesmo tempo. Por que motivo? Pelo seguinte, ó. Se A for igual a zero, então y1 menos y2 é igual a zero. Conclui-se daí que y1 é igual a y2, que produz o mesmo efeito para B. Se B for igual a zero, x2 menos x1 é igual a zero. Conclui-se daí que x2 é igual a x1. Mas essa conclusão aqui, ela contradiz uma condição inicial. Que condição inicial é essa? Que os pontos Q e R
eles são diferentes, se e somente se x1 for diferente de x2 e y1 for diferente de y2, que é uma das condições que já foi afirmada aqui desde o início. Na verdade, está implícito aqui, né? Uma condição que estava implícita. E aí eu tenho alguns casos particulares. Por exemplo, esses casos particulares eu separei em 3 casos, né? Em 3 situações. Primeira situação, o A é igual a 0, se e somente se, y1 menos y2 é igual a 0. E conclui-se daí, né, quando A é igual a 0, que y1 é igual a y2. Nesse caso, quando y é igual a 2, eu tenho um efeito geométrico, né, para interpretar. Que efeito geométrico é esse? Dois pontos, quando isso acontece, quando y1 é igual a y2 para qualquer tipo de valor de x, então significa que dois pontos distintos da reta R estão à mesma altura no eixo y, independentemente dos valores de x. O efeito geométrico está impresso aqui nesse esboço, né? Então eu posso ter um valor x1 que leva para um valor x1, né, do conjunto x, que é levado pela função f até a altura 2. Acontece também o mesmo efeito para x2. x2 é levado para a altura 2 e x3 é levado para a altura 2. E para todos os outros pontos de x da reta R. No segundo caso, quando eu tenho b igual a 0, isso só vai acontecer se e somente se x2 menos x1 for igual a 0 ou x2 for igual a x1. Essa situação, todos os pontos da reta R projetam a mesma sombra no eixo x, né? Então eu tenho vários valores de y, então eu tenho um valor de 2, um valor de x que está sendo levado para vários valores distintos de y, né? Então para cada valor para um mesmo valor 2, né, digamos que essa reta está posicionada em cima do x igual a 2, né? E ela cresce para cima e cresce para baixo. Então, para o mesmo valor 2, eu tenho uma infinidade de valores y, né? Que está ligado 2 a y. E aí eu reforço para vocês que exatamente em um desses 3 casos aqui, eu não tenho, só em um desses 3 casos aqui, eu não tenho função, conforme essa definição aqui, ó. Né? Então, um desses 3 casos aqui é um dos casos que eu não tenho a formulação de uma função. Tá? Já está deixando a dica aí. O terceiro caso é quando o coeficiente c é igual a 0. E o coeficiente c é igual a 0 se e somente se ax mais by igual a 0. E aí, nesse caso, quando c é igual a 0, né, digamos que eu tenho uma situação que eu tenho um par ordenado que é 0 para x e 0 para y, né? Esse par ordenado sempre vai satisfazer a equação do terceiro caso, né? Então, você substitui no lugar do x o 0, no lugar do y o 0, 0 vezes a é 0, 0 vezes b é 0, 0 mais 0 é 0, 0 igual a 0. Né? Então, esse par ordenado satisfaz essa equação matemática aqui, independentemente dos valores de a e b. Né? É isso. É essa a conclusão que a gente tira daqui. O efeito geométrico de c ser igual a 0 é o seguinte. A gente vai perceber mais para frente que o coeficiente c ele tem um significado geométrico. O significado geométrico é o seguinte. Quando x é igual a 0, quando x é igual a 0, vai sobrar só quando c for diferente de 0, né? Quando c for diferente de 0 e x for igual a 0, o c ele vai representar um insumo quando a reta vai cruzar o eixo y. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Mas quando c é igual a 0, significa que a reta ela passa pela origem. Né?
E aí quando C é diferente de zero, essa reta ela vai ter uma altura em relação ao eixo X. Depois a gente vê os detalhes disso, né? Mas quando exatamente C for igual a zero, eu tenho uma infinidade de retas rotacionando aqui em torno da origem, né? E aí eu tenho exemplos de reta R e S que passam pela origem. Aqui você percebe que a reta S ela tem uma inclinação diferente da reta R, né? Ok. Então a gente já percebe que a equação geral da reta ela pode assumir, ela pode se assumir uma função afim, né? Só que dependendo dos valores que A, B e C assumem, existe uma situação que a equação da reta ela não representa uma função afim, né? Para você para deixar claro, facilitar para você que situação é essa, eu dou alguns insumos, né? Por exemplo, quando que eu tenho uma formulação, uma expressão matemática, essa expressão matemática não é função afim, ou uma função matemática, né? Ela não é, quando uma expressão matemática não é uma função, significa que ela não encaixa na seguinte definição de função. Então, se eu tenho uma expressão matemática que não encaixa nessa seguinte expressão que eu vou citar agora, ela não é função matemática. Ela não é uma função, né? Então, a função ela funciona da seguinte maneira. Você considera que existe um conjunto A e um conjunto B. Você pode chamar esse conjunto A de x e o conjunto B de y. E aí, dentro do conjunto A, eu tenho os elementos Azinho pertencentes ao conjunto A. E dentro do conjunto B, eu tenho os elementos Bzinho pertencentes ao conjunto B. A função f é uma relação que associa um elemento A, Azinho, do conjunto A, para exatamente um elemento Bzinho do conjunto B. Há uma outra condição para que f seja uma função. Não pode sobrar elementos de B sem estar ligado a algum elemento de A. Tá? Então aqui, ó, não existe nenhum elemento de B que esteja sozinho, né? Outra situação também é elementos diferentes de A não podem cair em um mesmo elemento de B. Se isso acontecer, eu não tenho função. Então essa última informação é muito importante para você fazer a lista lá de exercícios a lista 2 do RED, né? E aí, para cristalizar essas informações que eu explico para você, ó, então eu tenho o conjunto Azão, conjunto Bzão, um elemento A está ligado a um elemento de B, e assim vai. Então você veja que não tem um elemento sobrando aqui, ó. Então esse aqui, ó, é uma situação muito parecida com o terceiro caso. Essa aqui é uma situação muito parecida com o segundo caso. Então você perceba que aqui, nesse esboço aqui, ó, essa afirmação aqui ela é falsa. Significa que isso aqui não representa a função. Por que não representa a função? Porque eu tenho dois valores distintos do conjunto A que estão caindo no mesmo elemento do conjunto B. Existe uma reta que tem esse tipo de situação? Existe. Mas essa reta não representa a função. Tá? Outra coisa também, perceba que está sobrando um elemento B aqui, né? Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Se acontecer, não é função. Tá? E esse aqui é um caso esse aqui é um exemplo, é um outro exemplo de função. Esse aqui é função, tá? É muito parecido com a situação do primeiro caso. Então veja aqui, ó, dois elementos distintos do conjunto A não podem cair no mesmo elemento do conjunto B, porque caso contrário, eu não tenho função. Nessa situação, um elemento do conjunto A pode cair
em dois elementos distintos do conjunto B. Isso não contradiz a definição de função. Beleza? Aqui eu tenho uma resolução de um exemplo, né? Então não vou entrar em detalhes. É só a aplicação dos algoritmos, coisa muito simples, né? Eu acredito que eu tenha colocado todas as informações possíveis aqui. E aí o exercício está aqui, né? Seja a reta que passa pelos pontos 1 e 2 e menos 2 e 5. E aí eu peço para você calcular a equação geral da reta, os pontos de interseção da reta com o eixo x e y, e a lei de função, e a lei da função f de x que encaixa na reta R, né? Então aqui eu calculo a equação geral da reta, aplicando essa condição de colinearidade entre três pontos, né? Aqui eu encontro quais são os pontos qual é o ponto que essa reta R cruza o eixo x e o eixo y também, né? E aqui eu determino qual é a função matemática que representa essa reta R. Então é coisa bem simples aqui. Ok. Aqui é um outro exercício que eu resolvo. E ele, também não vou entrar em detalhes como ele resolve, eu acredito firmemente que todos os detalhes já estão aqui na imagem, né? Está bem escritinho. Então, exercício. Os gráficos de duas funções f e g são representados no esboço abaixo. Então, essa aqui é a função f, e essa aqui é a função g. Essa função f representa uma reta, chamo ela de r. E essa função g representa uma outra reta, que eu chamo ela de S, por exemplo. E aí, a função f e a função g se intersectam exatamente em cima do eixo x. E essa coordenada né, esse par ordenado é dado por x', né, um valor x que está sobre o eixo x, e um valor para y, né, porque já que ele está sobre o eixo x, então o valor a altura do ponto em relação ao eixo x é zero, né? Bom, coisa simples. Tá aí a continha. Aqui está a função matemática pedida. Aqui eu entro em detalhes sobre algumas convenções que a gente vai utilizar para poder resolver alguns exercícios. Por exemplo, as retas que a gente for estudar aqui, todas elas têm sentido, né? Algo muito parecido com o que a gente viu lá na física do primeiro ano, né? Vetores. E também muito parecido com as linhas de campo elétrico que a gente aprende na física. O sentido da reta dentro da geometria analítica é sempre no sentido que o y cresce, né? Então você perceba aqui, ó, digamos que a reta tem essa inclinação aqui. Então o sentido da reta é sempre acompanhando o y crescendo. Então eu escolho dois pontos aleatórios aqui na reta, né, distintos. Para esse ponto aqui que eu vou chamar, sei lá, ponto B, esse ponto B possui uma altura em relação ao eixo x chamado de yb. E para esse ponto A aqui, esse ponto A ele possui uma altura em relação ao eixo x, que é representado por YA. YB é maior que YA. Então, a variação de Y, se ela está indo para cima, o sentido da reta acompanha essa variação da variação de Y. A mesma coisa acontece quando tem uma reta inclinada indo para a esquerda, né, na diagonal para a esquerda. Como o YB vai crescendo, o sentido da reta está apontando aqui para a diagonal para a esquerda, para cima, né? Então, o sentido positivo de uma reta R, descrita no plano XY, é determinado pelo deslocamento partindo da ordenada de menores valores de Y, com sentido para ordenadas de valores maiores. E aí a gente determina que YB tem que ser maior que YA em todas as situações. A reta, quando ela intersecta o eixo X, ela possui um ângulo em relação ao eixo X. Dentro do contexto aqui do terceiro ano, a gente vai usar esses ângulos como sendo em graus.
Se a gente usar a unidade de medida radianos, eu vou deixar explícito. Outra convenção aqui, esse ângulo alfa, ele sempre cresce no sentido anti-horário. Tá? Então eu vou medir sempre partindo do x, indo de encontro à reta, sempre no sentido anti-horário. Né? Então você perceba que isso aqui é um ângulo agudo e esse aqui é um ângulo obtuso. Então, ó, essa reta R, ela rotaciona assim, né? E aí você perceba que se essa reta rotacionar até encostar aqui no eixo X, o sentido dela acaba mudando para cima, né? Então, digamos que ela rotaciona, 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 até que ela, esse sentido aqui eventualmente vai apontar para baixo. Quando ele vai apontar para baixo, ele acaba apontando para cima novamente, né? Então tá aqui um. Então se essa reta R ela vai descendo, 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 o ângulo alfa muda, né? Ele acaba virando um ângulo muito parecido, uma situação muito parecida com essa. Alfa é então chamado do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x. Coeficiente angular. Então a gente tem que dar um jeito de descobrir um insumo que seja suficiente para poder calcular o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x. E esse insumo a gente chama de coeficiente angular, né? Esse coeficiente angular a gente calcula ele da seguinte maneira. Então, eu pego uma situação genérica aí, né, uma reta segundo esse desenho. E aí eu seleciono um ponto B, que está a uma altura maior do que o ponto A. E aí eu percebo, efetuando aqui alguns argumentos geométricos, que esse ângulo alfa de inclinação da reta em relação a x é igual a esse ângulo alfa desse triângulo que eu identifiquei aqui, né? Desse triângulo ABC. Né? E aqui a conclusão vem da geometria espacial, né? Que a gente já aprendeu já nas aulas anteriores de matemática do ensino médio. Essa distância daqui do ponto C até o ponto B eu chamo de ΔY, que é simplesmente YB menos YA. E a distância de XA até XB eu chamo simplesmente de XB, que é simplesmente XB menos XA. Isso aqui é um triângulo. Vou lembrar vocês que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente resulta na tangente, que no caso seria a tangente de alfa. Então quanto que vale esse ΔY? YB menos YA. Quanto que vale esse ΔX? YB menos YA. Ou XB menos XA. Ok. Então eu vou invocar aqui algumas a nossa convenção do quadro anterior, né? O que eu convencionei aqui? Que YB vai ser sempre maior que YA em todas as situações. Só que quando isso acontece, quando eu estabeleço que em todas as situações YB é sempre maior que YA, vão existir então situações em que XB vai ser menor. Aqui tem um erro de digitação, aqui deveria ser XB aqui e aqui deveria XA aqui. Então vai haver situações em que XA é menor que XB. Ou, não tem erro de digitação não, tá certo. Ou vai ter situações em que XA é maior que XB. E a gente vai ver que situações serão essas. Tá? Então, a parte de cima aqui dessa razão vai ser sempre positiva. E a depender da inclinação da reta, a parte de baixo aqui dessa razão, em algumas situações pode ser negativa. E outras situações podem ser positivas. Né? Devido à nossa convenção. Porque a nossa convenção sempre afirma que essa diferença aqui na altura vai ser sempre positiva. E aqui só um exemplozinho. Por exemplo, um exemplozinho não, só um reforço, porque
Se esse ΔX ele pode ser negativo, então eventualmente essa tangente de alfa pode ser negativa. Em que situações que tangente de alfa é negativo? Por exemplo, tangente de beta é negativo quando beta for um ângulo maior que 90 graus, menor que 180. Né? E tangente, sempre todas as situações. E tangente de alfa ele é positivo quando alfa for agudo, quando ele for maior ou igual a zero ou menor que 90 graus. Né? E aqui é a situação que você lembra lá do começo do segundo ano, né? Só para demonstrar os detalhezinhos. Então, esse coeficiente angular aqui, ó, então o coeficiente angular ele é representado por essa razão aqui, ó, yb menos ya dividido por xb menos xa, que é igual ao tangente de alfa. Coeficiente angular m é igual ao tangente de alfa, que é igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. E aí a gente estabelece que yb menos ya é ΔY e xb menos xa é ΔX. ΔY é sempre positivo, ΔX, a depender da inclinação da reta, ora é negativo, ora é positivo. Né? Então o coeficiente angular ele pode ser expresso de uma maneira compacta, igual essa matemática aqui. Né? Então eu vou usar o coeficiente angular, né, da reta para poder... antes, só dar uma pausa aqui. Eu avisei que o coeficiente angular ele é um insumo suficiente para poder calcular esse ângulo de inclinação da reta R em relação ao eixo X. Como que funciona isso? Então, digamos que você digamos que você já sabe qual é a equação da reta. E eu quero saber qual é a inclinação, qual é o ângulo de inclinação dessa reta, né? Em relação ao eixo X. Então, simplesmente pego o coeficiente angular, igualo a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, coloco na calculadora e tiro o arco tangente desse valor m e encontro o valor de alfa. Se eu não me engano, acho que eu fiz um exercício muito parecido mais para frente. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar esse exemplo aqui para poder explicar o que eu acabei de dizer nesse minuto. Então eu vou usar agora o coeficiente angular da reta para poder calcular a equação reduzida de uma reta. Né? Então a equação pentagrama da página 23 é uma forma de escrever uma reta. Né? Então essa aqui é a equação da reta, né? A equação geral da reta. É uma forma de escrever uma reta. Vejamos uma forma mais compacta de escrever a equação da reta. Na verdade, não é tão mais compacta. É só um outro jeito de escrever a equação da reta. Aqui eu sigo o caminho do livro para poder calcular a equação reduzida da reta, que é dada por y igual a mx mais n. Depois eu entro em detalhes do significado desse n aqui. Então, usando o coeficiente angular, eu consigo calcular, né, a equação reduzida da reta. Mas em vez disso, eu vou usar uma expressão mais simples. Vou usar um caminho muito mais simples, que é esse caminho aqui. Ó. Há outro jeito de se obter a equação reduzida da reta. Então eu vou deixar isso aqui no... Você dá uma pausa, né, no seu vídeo. Você verifica como funciona esse caminho aqui. Está muito bem explicadinho, com certeza você vai entender. Se você gastar algumas horas para poder estudar. E aí eu vou explicar só essa situação aqui. Então, outro jeito de obter a equação reduzida da reta é o seguinte. Né? Se eu quero uma equação reduzida da reta nessa forma aqui, então eu faço o seguinte. Parto da equação geral da reta e simplesmente isolo a variável y aqui. Né? Ax mais by mais c igual a zero pode ser expresso como by igual menos ax menos c. B está multiplicando, passo para o outro lado,
dividindo. Então fica y igual menos a dividido por b vezes a incógnita x, mais menos c dividido por b. E aí você compara essa equação jogo da velha com essa equação aqui que eu obtive. E chega à conclusão que uma das formas de calcular o coeficiente angular da reta é pegar o coeficiente a dividir pelo coeficiente b e multiplicar por menos 1. Esses coeficientes vindos daqui da equação geral da reta, né? Para calcular o n, eu faço o seguinte. Pego o coeficiente c, divido por b e multiplico por menos 1. Né? Então, essa expressão matemática aqui tem uma versão mais compacta que é exatamente a equação reduzida da reta. E a equação reduzida da reta ela pode ter uma forma parecida com a equação geral da reta. Né? É só pegar todas as parcelas dessa equação aqui e deixar de um lado. Ou seja, mx menos y mais n igual a zero. Bom, qual que é a explicação geométrica qual é o significado geométrico do coeficiente n? O significado geométrico é o seguinte. Quanto vale y quando x é igual a zero? Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar zero. Vai ficar y igual m vezes zero mais n. 0 vezes m é zero. Logo, quando x é igual a zero, y vale n. Quando x é igual a zero, y vale n. Né? Esse aqui é um dos pontos da reta R. Então, esse é o significado de n. N é exatamente a altura no eixo y que a reta R cruza o eixo y. Né? Então, a reta R cruza o eixo y no ponto 0 e n. Esse n se encontra na sua forma reduzida da equação de reta. E uma das formas de calcular n é pegar esses coeficientes da equação geral da reta. Ok? Aqui eu tenho a solução de um exercício. E todos esses exercícios e algumas situações que eu descrevi nessa videoaula, então, são informações suficientes para você resolver a sua lista de exercícios de matemática. Então, certamente, se você assistir essa videoaula aqui, você vai conseguir resolver a sua lista de exercícios. Né? Aqui é um exemplo que eu resolvo, um exercício que eu resolvo, coisa simples. Não é nada de novo que vocês viram, só é uma perspectiva de função afim, só é uma perspectiva da geometria analítica acerca da função afim. Né? E desde lá da função afim, você sabe que a função afim ela representa uma reta. Né? E reta é um objeto geométrico. Ok. Então você perceba aí, porque qual que é o poder então da geometria analítica? O poder da geometria analítica é o seguinte: eu posso pegar situações corriqueiras da nossa tecnologia, né? Como essa, por exemplo, né? Da variação da massa em relação ao volume. E, por exemplo, como que varia o salário de um vendedor? Eu posso trazer argumentos geométricos para poder estudar essas situações. E aí você veja, eu coloquei situações que são corriqueiras em profissões que é necessário ter um título de graduação para poder desempenhar o seu papel, né? Então, essa aqui é uma situação extremamente corriqueira na sua profissão de biotecnólogo. Né? Isso aqui pode ser uma reta experimental. Né? E aí, digamos que você quer prever o valor de uma massa para um determinado volume. Você quer extrapolar um valor aqui. Né? Você quer prever o valor de uma massa para um determinado volume. Isso aqui é uma situação muito corriqueira
na sua prática experimental, né? Você é cientista, então você vai usar uma situação muito parecida com essa. Uma situação também que eventualmente você como cientista, você eventualmente vai acabar desempenhando o papel na gestão de uma empresa na qual você trabalha. E aí digamos que você quer discutir como funciona o pagamento de salário dos seus colegas, né? Sendo que você é um gestor da empresa onde seus colegas de trabalho estão lá, né? Então tá aqui uma situação, né? Que um vendedor ele lucra conforme a empresa vende, né? Então digamos que digamos que esse aqui ele tem participação aqui nessa situação. O vendedor tem salário de R$ 1.200 e uma comissão de 4% sobre o volume total de vendas da empresa. Digamos que ele receba, sei lá, 4% do lucro total da empresa, já descontando o pagamento dos custos da empresa, né? Então essa também seria uma situação muito parecida e análoga ao pagamento do salário desse funcionário, né? E aí eu já dou algumas dicas aqui, né, de coisas que você certamente vai usar no seu dia a dia, na sua prática da vida adulta, né? Por exemplo, qual é o significado de provento? Provento é tudo que você ganha no mês conforme a sua força de trabalho e conforme as suas aplicações financeiras, né? Então, provento é o salário que você recebe, a participação do lucro que você tem na sua empresa, os direitos trabalhistas que você recebe, FGTS, adicional noturno, adicional de salubridade, adicional, enfim, comissão, etc, etc, né? E aqui no caso desse exercício, o provento desse funcionário, né, desse vendedor, é exatamente o seu salário fixo mais 4% do volume total de vendas do mês. Né? E aqui o exercício ele pede para você esboçar, né, o gráfico de variação do salário do vendedor conforme o volume de vendas. E também o exercício também pede para você expressar aqui a fórmula matemática, né, que relaciona o provento do funcionário com o volume de vendas. Então tá aí. Conteúdo de matemática para essa semana é só isso mesmo, tá? Não tem mais nada além disso. Você vai vir aqui na plataforma Moodle e você vai resolver a lista 1, a lista 2. E aí você vai ver, eu vou trazer aqui uma informação muito importante. O conteúdo de geometria analítica é extremamente complexo e extenso. Existem vários pormenores que eu não tenho, como posso dizer, eu não tenho certeza se vocês vão aprender com efetividade todos os conteúdos de geometria analítica sobre a perspectiva do RED, né? Então, eu selecionei, e também o volume de trabalho dentro de casa é muito maior do que sem a pandemia, né? Então eu selecionei 3 questões bem simples de serem resolvidas, tá? E se você acompanhar essa videoaula, certamente você vai conseguir resolver essas 3 questões, tá bom? Estou disponível na plataforma do Discord para poder tirar qualquer tipo de dúvida e você tem até 14 de setembro para poder me entregar as tarefinhas. Muito importante, então você veja aqui, ó, que a gente vai encerrar o primeiro semestre por volta de 9 de outubro. Então eu já tenho várias tarefinhas já atrasadas para poder corrigir. Então eu tenho todas essas semanas aqui para poder corrigir essas tarefinhas. Então eu reforço muito que você me entregue na data que eu sugeri, tá? Porque você entregando já na data que eu sugeri, certamente eu não vou conseguir corrigir todas as tarefinhas, mas vou fazer o possível. Beleza? É o que tem para hoje e até mais.